Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus queridos, amados, fiéis do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez estamos aqui, a Igreja Eco Emanuel Casa de Oração, em Braga, Portugal. Hoje vamos dar continuidade ao nosso tema, o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma da pessoa mais conhecida no nosso tempo, no nosso século, da Bíblia, porque todo crente em Cristo sabe o lugar e conhece o lugar, ou deve conhecer o lugar do Espírito Santo. É nesse intuito que decidimos falar, decidimos ressaltar, decidimos destacar o Espírito Santo para que todos os irmãos sejam fortalecidos na sua fé e que aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, não estão reconciliados com o Pai, possam se reconciliar com o Pai através do Espírito Santo. Já falamos que o Espírito Santo estava com Deus Pai na criação. Ele participou na obra criadora de Deus. E vimos isto em Gênesis capítulo 1, no versículo 2. Enquanto o Pai trabalhava a criar os céus, a terra e todas as coisas sobre a terra, o Espírito Santo vigiava, o Espírito Santo paraiava, o Espírito Santo se movia sobre as águas. O Espírito Santo, desde então, sempre permaneceu e sempre desempenhou um papel importante, um papel que hoje, no nosso tempo, continua a desempenhar. Quando lemos, vamos ver isto em João capítulo 14. Em João capítulo 14, o Senhor Jesus nos apresenta o Espírito Santo como sendo uma pessoa. O que ele disse? Quando ele fala do Consolador, ele diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Podemos entender logo que o Espírito Santo é uma pessoa, porque o Senhor Jesus já está a traçar o papel do Espírito Santo. O que é que ele vai fazer quando ele vier? Vai ensinar, porque é uma pessoa, ele vai ensinar a igreja, ele vai lembrar tudo quanto o Senhor nos tem dito. Portanto, meus irmãos, na Bíblia constam muitos versículos, muitas passagens que enfatizam, que reforçam esta verdade, que o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos ver algumas destas passagens. Já falamos de João, o apóstolo João no seu evangelho, no capítulo 14, mas quando lemos o capítulo 15, o capítulo 16, também fala do Espírito Santo como pessoa. E Paulo também foi um dos apóstolos que também falou do Espírito Santo como pessoa. Quando lemos na primeira carta aos Coríntios capítulo 2, versículo 13, podemos ver que o Espírito Santo é ensinador, ensina a igreja. Podemos ver também em Atos dos Apóstolos. E quando lemos, podemos ler esta passagem em Atos 8, vamos ler Atos 8, o Espírito Santo
vai falar a Filipe, Atos 8. E vamos ler o versículo 29. E disse o Espírito Santo, o Espírito a Filipe: chega-te e junta-te a este carro. É uma pessoa, fala, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala ao crente. E o crente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Porque é Deus que nos fala através do seu Espírito Santo. Ele falou a Filipe: chega-te a este carro. Falando do iníquo. E podemos ver também, se prosseguimos, vamos ler rápido, Atos 15, 28. O Espírito Santo ajuda na tomada de decisão. Ele toma uma decisão em Atos 15. Vamos ler isto. É rápido. Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Então, o Espírito Santo decide, toma decisão para a igreja, para os crentes. O crente deve se deixar ajudado. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso defensor, o Espírito Santo. Devemos nos deixar ajudado, ouvindo a voz do Espírito Santo e seguindo os conselhos do Espírito Santo. Aqui, em Atos 15, o Espírito Santo toma uma decisão e dá orientação à igreja. Éfesos, capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo pode ser entristecido. Ou seja, ele tem emoções. Ele tem emoções. Pode sofrer. Pode chegar a sentir essa tristeza que o ser humano sente. O Espírito Santo também tem essa capacidade, porque ele é uma pessoa. Pode ser entristecido. Hebreus 10, versículo 29. O Espírito Santo pode também sentir e sentir-se ultrajado, blasfemado. O Senhor Jesus já dizia em Mateus 12, no versículo 30 a 31, falando de blasfêmia, ele pode sofrer, ele enquanto filho, o pai até pode aceitar ser blasfemado, mas o Espírito Santo não aceita. Não aceita. Porque uma pessoa, ele também sente isso. Portanto, meus irmãos, o Espírito Santo, enquanto pessoa, age e reage. O Espírito Santo não admite ser enganado, experimentar, ser posto